Vou começar agora. Vou aguardar o Moegildo ele entrar, né? O Moegildo, tá ouvindo nós? Sim, ele tinha caído, tinha saído fora, mas Tá gravando por lá. vamos seguir agora. Não tá gravando. Tá bom, então. Nós estamos gravando, tá, irmãos? Nós estamos gravando essa reunião, tá? Depois nós vamos incluir ela aí na ata de reunião, tá? Então, primeiramente, a paz de Deus com todos, né? Amém. Amém. Todos estão ouvindo? Tem alguma dificuldade? Alguém? Tudo certo. Com o Certinho, tô Lucas? ouvindo bem. Com o Nataniel? Ouvindo bem. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Irmãos, não se preocupem com o vídeo, tá? Eu vou desabilitar, Jean, agora, se você quiser compartilhar a tela aí. Uhum. Tá certo, Eu vou então. desabilitar o vídeo de todos para que a gente fique com uma conexão mais leve, tá? Ah, beleza. Com 8 participantes, né? Teve, acho que o irmão Iago que caiu, será? O Munhoz caiu, ele falou que a internet dele é muito boa. Tá certo, é verdade, tô vendo. O irmão Adailton falou que ia participar, mas ele não entrou, não. Não sei se deve ter acontecido algum imprevisto, né? Isso. De Rio Aí, Brilhante. não tem problema. Aí teve um outro irmão que parece de Ponta Porã também que ia participar e não deu certo. Ah, é o irmão de Ponta Porã. Sim. Certo. Irmãos, então vamos começar. Só vou fazer de novo aqui a perguntinha, se todos os irmãos que estão presentes ali estão nos ouvindo, faltou algum ali, né? O irmão Egildo está ouvindo bem, né, irmão Egildo? Irmão Egildo? Sim, irmão, já. Ouvindo bem. Maravilha. Irmão Nataniel? Ouvindo bem, irmão, Jean. Maravilha. Irmão Tarsis? Tô ouvindo, irmão Jean. Tô ouvindo bem. Irmão Vitor? Opa, tô ouvindo bem aqui. Maravilha. Irmão Everton? Ouvindo bem, irmão. Irmão Lucas? Irmão Lucas Costa, tá nos ouvindo bem? Opa, maravilha, ouvindo lá, né? Acabou de responder, né? Perfeito, irmãos. Irmãos, nós vamos tentar dividir essa reunião em 3 partes, tá, irmãos? Para não ficar tão cansativa e ver se a gente consegue terminar ela dentro de 1 hora, aí deixar uns 15 minutinhos aí para tentar tirar uma dúvida, 15, 20 minutinhos para tentar tirar algumas dúvidas, né? Então, Deus preparou que a CNS está passando por esse processo de divisão, no bom sentido da palavra, dividir as atribuições, né? Então, cada localidade está com suas atribuições, com seu departamento formado, salvo erro, falta só a Guia Lopes, né, montar-se para ser concluída a parte do departamento lá. Não sei se falta alguma administração mais. Está mudo, né, montar-se? Não estou ouvindo montar-se. Muda. Guia Lopes e Fátima, irmão Jean. Guia Lopes e Fátima, né? E Fátima. Uhum. Maravilha. Então, deixa eu só fazer uma consideração, Jean. A hora que o Moegildo apareceu lá, rapaz. Uhum. Agora deu certo. Opa! Só que agora ele tá sem áudio. Será que ele está nos ouvindo? Tá ouvindo, né, Moegildo? Dá um joinha se o irmão estiver ouvindo a gente aí, Moegildo. Acho que ele não está ouvindo também. Acho que não está ouvindo. Consertou o áudio, consertou o coisa lá, mas está sem áudio. Eu vou pedir para os irmãos, toda vez que os irmãos abrirem o microfone e falarem, fecharem o microfone, tá? Ah, sim. Para não dar interferência, né? Mas perfeito. Estamos aprendendo. Então, irmãos, como eu estava falando, Moegildo, o irmão está ouvindo a gente, Moegildo? Acho que congelou a tela dele. Vamos prosseguindo, irmão. Qualquer coisa, o irmão William está gravando e vai ficar disponível para nós depois essa gravação, né, irmão William? Eu vou cancelar aqui o meu vídeo, irmãos. Se porventura algum irmão não ouvir, é só os irmãos posicionar aí para nós, por favor, tá? Então, como eu estava explicando, a gente vai desmembrar os serviços. Então, vamos dar autonomia para as administrações locais estarem trabalhando. E para esse funcionamento ocorrer de uma forma consistente,
o secretário ele tem uma função muito importante na parte das reuniões da CNS. Não é só redigir a ata e fazer a leitura da ata. O irmão responsável pela secretaria, ele também tem como um dos grandes objetivos estar apoiando o Ministério Espiritual da CNS. Porque o Ministério Espiritual, normalmente, ele não vai estar com a mão na massa da parte operacional. Vai estar lá os irmãos dos departamentos. Então, o irmão do Ministério Espiritual, ele vai precisar desse apoio do secretário para estar informando, olha, irmão, já andou isso, faltou andar aquilo, né? Então, uma das primeiras partes que eu gostaria de passar para essa apresentação é para o irmão William fazer a apresentação desse 5W2H, tá, irmão William? Se o irmão puder abrir aí e compartilhar a sua tela para a gente. Depois, na sequência, o Montarce vai fazer a apresentação do modelo da ata para nós. E aí, na sequência, eu vou estar fazendo para os irmãos o que já foi discutido e deliberado de plano de ação para o secretário e para o ministério. Agora, para nós concluir até o mês de maio, tá, irmãos? Todos os irmãos estão conseguindo ouvir bem? Se não tiver, tem uma caixinha de texto ali que os irmãos falam que a gente vai repetindo, tá? Então, irmão William, se você puder apresentar para os irmãos como que é o material de trabalho 5W2H, e aí os irmãos vão estar dando, se tiver alguma dúvida, a gente vai perguntando para o irmão. Todos os irmãos estão ouvindo aí? Então vamos lá. A metodologia 5W2H, irmãos, nada mais é do que uma organização das tarefas, de forma que nós vamos começar sempre no centro dessas tarefas e nós termos um roteiro para que essas tarefas elas sejam concluídas, de forma que nós temos uma metodologia. O 5W nada mais isso é em inglês, eu não vou me atentar ao inglês e sim ao português aqui, que é o foco do nosso objetivo aqui. Nada mais é do que os 5W são 5 o que, por quê, quem, como e quanto. São as 5 perguntas que nós vamos fazer para concluir uma tarefa, tá? Para executar uma tarefa. Então, é um plano, isso aqui, a metodologia, nada mais, nada menos, que é um plano de execução de tarefas, tá? Então, é um planejamento das nossas tarefas. No nosso dia a dia, nós estamos bastante corridos, muitos irmãos trabalham incessantemente no seu trabalho, e nada mais justo do que ter uma ferramenta na mão para conseguir desenvolver lá na sua secretaria, ter uma organização melhor das tarefas que você precisa ser executadas. Então, nessa planilha que eu e o irmão Jean construímos aí, tem um trabalho muito bem feito por parte dos irmãos do CNS, que já estava construindo como executar essas tarefas, de que maneira, nada mais é do que o que é essas tarefas, né? Então, vou falar assim, que é nada mais é do que objetivo, etapa, as fases dessa tarefa, o porquê dessas tarefas, né? Com a justificativa, com os desafios que os irmãos vão ter, quais os benefícios que trazem para a secretaria de vocês, do departamento CNS, os resultados esperados, né? Ou seja, na área aí de quem trabalha aí sabe que é os recursos humanos, né? As pessoas que são responsáveis, os irmãos, a equipe, e a função que cada pessoa dessa tem. Por exemplo, um irmão que fica responsável pelo CCLIMP, o outro irmão que tem a parte da secretaria, né? Que é os irmãos que são secretários, que estão aqui conosco hoje. E o mais importante quanto que é o role mote e o role, né? Que é o role é o principal. Qual o método que foi utilizado para ser feita essa tarefa? Quais atividades serão executadas? Quais os processos que nós precisamos passar, né? E quanto que custa? Em certos momentos, nós vamos ter aí processos que vão custar um pouco, né? Para a gente poder mensurar quanto foi gasto. Alguém está com o microfone aberto aí? Então, irmãos, eu espero de forma sucinta explicar para os irmãos que essa metodologia ela é baseada numa administração agora recente, tá? Ela é uma ferramenta e uma metodologia que nós vamos implantar dentro do departamento do CNS. Nós temos uma ferramenta aí muito simples e muito fácil de ser usada.
Tá aí, irmão Jean? Maravilha, irmão William. Deus abençoe, tá? Irmão William, tem alguma consideração mais para ser feita? Ô, Monjean, por enquanto não, porque daí nós vamos, qualquer coisa que a gente precisar, e a gente vai explanando dentro da ferramenta aí, junto com o que você preencheu hoje à tarde, a gente vai dando apoio aí no que você precisar aí durante a apresentação da ferramenta aí. Maravilha, irmão William. Tá certo. Irmão Tarsis, você tem fácil aí o modelinho da ata que o irmão consegue compartilhar com a gente para estar dando uma orientação para os irmãos que às vezes nunca teve contato com preencher uma ata, às vezes é pela primeira vez ou é acostumado de outra forma. O irmão consegue dar uma explicação para os irmãos da parte da ata, irmão Tarsis? Tem sim, irmão Jean. Eu até estava vendo aqui. Vou compartilhar a minha tela. Só um minutinho. Maravilha. Irmão William, enquanto o irmão Tarsis compartilha lá, que às vezes tem algum irmão que não sabe como fazer o mute lá no seu microfone. Se o irmão conseguir, como administrador, o irmão consegue dar um mute lá no fone no vídeo? Fazendo, por favor. E aí, depois vai dar a opção para os irmãos liberarem, né? O fone e o vídeo quando tiver no término da apresentação. Caso os irmãos tenham alguma dúvida, né? O irmão consegue dar um mute aí? Acho que já deu, né? Tá certo. Aí os irmãos, o irmão William, como administrador dessa conferência, irmãos, ele deixou todo mundo em mute, mas depois, ao término, ele vai liberar daí, tá, irmãos? Para que todos possam fazer suas perguntas. Vai liberar o vídeo aí para a gente poder trocar essa ideia aí, fazer essa reunião da forma mais informal possível, tá? Pode falar. Os irmãos estão conseguindo ver a minha tela? Deu certo? Sim. Ah, sim. Então, irmãos, aqui é bem simples a ata. Mais ou menos a gente a maioria de vocês já estão meio que acostumados, né? Alguns já tiveram a primeira reunião do departamento na administração de vocês. Mas a ata, assim, vai mais ou menos transcorrer conforme a reunião, né? A gente vai colocar na ata principalmente as partes o que ficou decidido, né? Sobre determinado tema, o que os irmãos vão fazer em relação às compras, como que ficou definido, como que vai comprar, a forma de compras, quem que vai ser responsável, enfim. É uma exemplificação que eu estou dando, né? A gente sempre coloca assim que o cabeçalho da ata, né? Que é a ata no caso aqui eu coloquei de exemplo da primeira reunião do departamento, né? Aí, assim, as reuniões, a segunda, a terceira, a quarta, a gente vai colocando sempre nesse cabeçalho da ata. E aí, o local que está na administração, qual a administração que é, e realizada, aí coloca o dia da realização da reunião, né? Aqui eu coloquei o exemplo de 18 de janeiro de 2020. Outra coisa importante também é em questão assim que é bom que também escreva por extenso a data, o mês e o ano, né? Aí eu continuo assim aos 18 dias de janeiro de 2020, né? Na casa de oração, no caso aqui é o exemplo, Jardim Água Boa, em Dourados, local onde é a reunião. Teve início essa primeira reunião do departamento, da comissão dos negociadores de suprimento, o horário, né? E também os irmãos presentes, o ministério deles, o cargo, enfim. No caso, os irmãos anciãos, diáconos, cooperadores do ofício ministerial, administradores e apoiadores que assinaram a lista de presença. Aí eu coloco que foi aberto em nome do Senhor Jesus, né? E o irmão que está na presidência. O irmão ancião, o irmão cooperador, que ele estará na presidência da reunião. Se tiver palavra, aí eu acrescento também um item, eu vou até mostrar para os irmãos aqui. Eu acrescento um item aqui falando da palavra, né? Que foi feito oração, foi feita uma oração de súplicas a Deus, e a seguir o Senhor nosso Deus enviou sua santa e bendita palavra, aí coloco o livro, né? O capítulo, e o versículo, e normalmente o título também. Antes de começar os assuntos. Depois, aí a gente vai de acordo mais ou menos com o que for a reunião, com a pauta da reunião. Aqui de modelo, eu coloquei assim,
um item, né, o assunto tratado, um item, compras, um exemplo, né? E aí, mais ou menos, o que foi definido em relação a compras. Aqui, no caso, eu coloquei, nesse modelo de ata, eu coloco o plano de ação que o Jean elaborou em relação a cada projeto da CNS, né? Em relação a compras, ao CC Limp, ao Meia Luz, enfim. Outro modelo de ata de uma reunião essa aqui já de uma reunião nossa que teve da geral, mais ou menos eu coloco assim, o assunto tratado, que foi tratado, o que o irmão Rubens, no caso, aqui é o irmão Rubens, o que ele passou, né? A orientação que ele deu para os irmãos, depois, aqui quando assumiu a palavra o irmão Jean, eu coloco o que ele falou, mais ou menos, né? Por exemplo, uma introdução que ele explicou como seria a comissão da CNS, enfim, apresentou as economias, eu vou colocando, é mais ou menos assim, o decorrer da reunião. Então, se a gente tiver uma pauta para a reunião, facilita muito na hora da elaboração da ata, né? Que a gente vai seguindo uma pauta. É bom que o irmão que está apresentando a reunião já tem mais ou menos os assuntos que serão tratados, e para o secretário também facilita que ele já vai colocando mais ou menos o que os irmãos definiram ali durante a reunião, tá? E aqui eu continuo no modelo, né, o exemplo, né, da pintura programada, mais ou menos aqui segue o projeto, melhor dizendo, o plano de ação, né, do CCTEL, enfim. E aí o encerramento é bem simples também, coloca assim, nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada essa reunião com oração de agradecimento a Deus e o horário de encerramento, né? Aí coloco que quem elaborou a ata, né, essa ata foi elaborada pelo irmão secretário, que depois de lida e aprovada, será assinada. Então, assim, feita a ata, no final, os irmãos orientam que no final da reunião faça a leitura dela, né? Porque, assim, como foi no mesmo dia da reunião, facilita para alguma correção, alguma coisa, às vezes, que passou, que a gente acabou esquecendo de colocar, enfim. Isso é importante, né? Sempre no final da reunião, ler a ata para facilitar nessas correções, os irmãos lembram, faltou isso, ou os irmãos falam, não, eu quis dizer assim, 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 não foi dessa forma que ficou na ata, enfim. E aí depois, os irmãos vão assinar a ata, vão pegar a assinatura também do irmão, normalmente do irmão que está presidindo a reunião. No caso, é o ancião, o cooperador. E com essa ata assinada, a gente tem que arquivar ela. Aí foi orientado na nossa reunião, na última reunião geral que tivemos pelo nosso irmão Jean, que essa ata seja mandada uma cópia, né, para mim, no meu e-mail, pode ser por WhatsApp também, para eu arquivar ela aqui na regional. Tá? A gente vai ter, então, uma cópia dessa ata para nós acompanharmos também as atividades dos irmãos, alguma coisa que os irmãos precisem de ajuda, orientação. Então, essa ata também vai ajudar nessa parte. Da minha parte, é isso daí, Jean. O Montarque? Sim, Gildo. Eu consegui conectar pelo celular agora, mas eu perdi uma parte aí. Eu acho que eu até te perguntei já, só para confirmar. A data da reunião vai ser por número mesmo? Porque as outras datas, né, sempre por extenso. É importante, né? Assim, nessa ata de modelo que eu tenho, eu coloco na primeira parte por número e na segunda parte por extenso, né? Não sei se o irmão está vendo aqui, ó, realizada dia 18 de janeiro, depois por extenso. É importante que na ata, assim, por questão mais de, não que vai acontecer alguma coisa, né? Mas por questão mais de tecnicismo, que seja a data, o mês e o ano seja escrito por extenso. Aí é a orientação, e tem o local da reunião, a hora do começo, né? Quando começar, os irmãos, os cargos dos irmãos que estão participando, e aí a gente coloca se foi aberta a reunião, em nome do Senhor Jesus, com uma oração, aí coloca na ata, se foi com oração, se teve a palavra, né? Enfim, mas o mais importante da ata é o que vai ser tratado na reunião, que é isso que a gente tem que pegar, o que foi passado na reunião, a gente tem que pegar e colocar na ata. Assim, não precisa escrever tudo que foi passado, mas é importante que esteja assim bem resumidinha
e que não falte nenhum assunto que foi tratado, né? Principalmente o que ficou definido para ser feito. Isso é importante porque depois, lá na frente, a gente pode ser que precisamos dessa ata para verificar sobre qual assunto que foi tratado e se estiver faltando, né, aí vai dificultar. Uhum. Por isso que é Importante importante dizer para os irmãos. Sim. Alguém quer falar? Pode falar. Não, estou ouvindo, pode falar. O importante falar para os irmãos é que com a ferramenta que o Jean nós vamos apresentar aí, vai ficar mais fácil dos irmãos seguir um cronograma de ata. Como o irmão Tarsis colocou, é importantíssimo ter uma pauta de reunião para que fique mais fácil o preenchimento para os irmãos. De certa forma, que vai ser tratado aqueles assuntos que foram pautados. Para isso que existe a pauta de reunião e a ata de acordo com a pauta, né, Tarsis? Se me corrigir se estiver errado. Não, é isso mesmo, é isso mesmo, com certeza. Certíssimo. Eu acho que assim, a pauta ela é fundamental para o andamento da reunião, né? Para você evitar que o irmão, às vezes, desvie muito do assunto que vai ser tratado e também facilita na hora da gente elaborar a ata, né? Que a gente já sabe o assunto que vai ser tratado, a gente já divide a ata por etapas, né? Digamos assim, e vai colocando sobre determinado assunto que ficou definido, que foi tratado, enfim. Então, para os irmãos entenderem, como nossa reunião que está sendo agora, ela foi feita, nossa pauta era em cima de a apresentação da ata e agora a apresentação da ferramenta. Então, toda pauta, toda reunião que tem uma pauta, se constrói um pouco mais de convergência para ajudar na hora da apresentação. Resumindo, irmãos, de forma mais clara, não precisa, não se foge muito do assunto, né? Ah, sim, Sim. Isso é com certeza. Você não foge do assunto e evita de que aconteça alguma dispersão. Você vai tratar um assunto e acaba desviando o foco e não resolvendo o que deveria, de fato, resolver na reunião, né? Que ficou combinado. Então, a pauta ajuda nessa parte aí. Ô Tarsi. Sim, irmão Júlio. Eu participei de 2 reuniões. A primeira, né, que a gente foi contado alguns materiais e a segunda, não teve materiais para ser comprado, certo? Sim. Aí, eu estou vendo aqui, nessa reunião do compra do CNS, eu tenho que seguir igual que eu estou vendo aqui que você estava apresentando, eu perdi uma parte. Compra, eu tenho que falar sobre o CCT, sobre meia luz. Não, assim, não precisa seguir exatamente esse modelo aqui, né? Esse modelo que eu fiz é para exemplificar, né? Certo. Se você tiver uma pautinha, mais ou menos, o que vai ser tratado na reunião, segue a pauta, né? Às vezes vamos falar assim, não, vamos começar com CC Limp. Perfeito, sem problemas. Vamos deixar a compra final. Eu acho que fica legal o irmão Jean entrar na parte, a hora que o irmão Jean entrar na parte de explicação da ferramenta, vai ficar muito bom para os irmãos secretários, porque daí eles vão conseguir visualizar um pouco mais sobre o que precisa ser feito, o que precisa ser realizado. Isso, com certeza. E junto com os irmãos do ministério, irmão Júlio, fica até mais fácil do irmão ter o que o irmão Tarsis colocou aqui é um modelo que serve de exemplo para o irmão estar usando lá no dia a dia, né? Não que tem que ser exatamente dessa forma, né, irmão Tarsis? Isso. É só para exemplificar, né? Para a gente também não ficar meio perdido na hora, né? Sim. Eu fiz esse modelinho aqui. É ilustrativo só, né? Isso, é isso mesmo, justamente, ilustrativo. O irmão Tarsis vai disponibilizar isso aí depois para os irmãos, irmão Tarsis? Sim. Eu vou mandar no grupo. Eu até já mandei para muitos dos irmãos secretários, mas eu vou disponibilizar, vou mandar no grupo, sim, com certeza. Vou colocar para eles. E também vou colocar depois como criar o e-mail certinho. Né? Mas da minha parte, acho que é isso daí. Jogar a bola para o Jean agora. Deus abençoe, Tarsis. Foi bem sucinta a sua explicação aí. Deus abençoe, irmão Tarsis. Amém. Deus abençoe os irmãos também. Amém. Que os irmãos, tendo alguma dúvida, o irmão Tarsis está lá no grupo também e vai estar à disposição para estar dando todo o apoio aí necessário que os irmãos tiverem, tá, irmãos? Isso, com certeza. Maravilha.
Eu vou prosseguir agora. Acho que montar você vai precisar fazer o cancelamento da tela aí, tá montado? Aham, vou tirar aqui, já. Irmão William, tem algum irmão com o microfone aberto, irmão William? Irmão, puder dar uma olhadinha, irmão William, fazendo, por favor, o fone e o vídeo lá? Eu vou pedir para os irmãos, que nem o irmão Egildo e o irmão Iago, quando os irmãos forem falar, não tem problema nenhum, todos os irmãos, tá? Que quiserem falar, podem ficar à vontade, tá? Aí, quando os irmãos terminarem de falar, os irmãos fechem o microfone para não ter nível de ruído, tá? Eu vou fechar os irmãos aqui agora, os irmãos não levam a mal, mas é só para a gente conseguir escutar, tá bom? Maravilha, irmãos. Prosseguindo, então, foi muito boa a explicação do irmão William sobre como que essa nova ferramenta de trabalho, o nome acaba até assustando um pouco, mas acaba que quando a gente vê na prática, nós vamos observar que não é tão difícil como o nome estranha um pouquinho, né, irmãos? Então, antes de eu começar a falar sobre o plano de ação propriamente dito, eu vou fazer um resuminho de 2 minutinhos, irmãos, sobre o que é a CNS, para que cada reunião a gente vai incorporando ainda mais esse conceito da economia na obra de Deus, tá, irmãos? Então, a CNS ela é praticamente dividida em 4 grandes projetos, que são os projetos de economia na obra de Deus. Tem um projeto de compras, que Deus preparou, que nós vamos fazer as compras com fornecedores conveniados da congregação, que tem o melhor custo-benefício, que são vários fornecedores de tintas, material de construção, tem fornecedores de ares condicionados, inúmeros fornecedores de compras. Então, isso daí nós vamos comprar diretamente do fabricante. Com isso daí, nós não vamos pagar aquela margem de lucro que antes ia lá para o lojista da cidade. Então, esse é o projeto de compras. Temos o projeto de limpeza institucional, que é o CC Limp, né, irmãos? Que visa também comprar diretamente do fornecedor e também fazer a limpeza institucional, que vai preservar a saúde das irmãs, vai dar mais ergonomia na hora de limpar a igreja, não vai forçar a coluna, vai ficar uma limpeza mais bem feita, né, irmãos? Então, esse é o projeto de limpeza, o CC Limp. Tem o projeto CCTEL, como o William está ajudando, na parte da responsável pelo CCTEL da Regional Dourados, e depois, ao final, se tiver um tempo, eu creio que dá para dar uma explicada sobre o CCTEL, sobre o trabalho que ele está fazendo, que visa a economia através de ligações telefônicas e de internet. Esse é o projeto do CCTEL, né? Tem o projeto de pintura programada, que visa pintar as igrejas a cada 7 em 7 anos. Então, o projeto Pintura Programada, ele visa os irmãos fazerem as visitas nas igrejas, nas casas de orações, levantar quais que são as necessidades de pintura que lá existe, e assim fazer um cronograma de pintura das casas de orações. Um exemplo, nós temos 9 igrejas na nossa regional, na nossa administração, e essas 9 igrejas a gente precisa organizar elas de uma forma que ela possa ser pintada num cronograma, que não vai ser pintado tudo de uma vez, e essa pintura sendo bem feita com o material do comendo vai durar de 7 em 7 anos. E, por último, um dos grandes projetos que tem também, irmãos, é o Meia Luz, que visa ligar as luzes das igrejas de forma coordenada. E essa ligação de luzes de forma coordenada e os ares condicionados também vai poder propiciar uma economia de até 30% do consumo de energia nas casas de orações. Então, nós estávamos fazendo uma conta só de luz. Se nós atingirmos essa economia, toda a Regional Dourados, as 14 administrações, 188 igrejas da Regional, nossa economia vai ultrapassar 150 mil reais. Então, irmãos, é um trabalho muito bonito, muito bem feito. A descentralização que nós estamos fazendo, ela precisa ser acompanhada de uma ferramenta que vai propiciar para o irmão secretário e para o irmão do ministério fazer a gestão de como que está sendo feito esse trabalho na região. Então, esse material que os irmãos estão vendo aqui, hoje eu passei a tarde toda, com o apoio do irmão William, para estar alimentando esse material aqui para poder passar para os irmãos. Os irmãos vão estar recebendo no grupo lá. Falta alguns detalhezinhos de ajuste, coisinhas mínimas aqui, mas os irmãos vão estar recebendo essa semana para os irmãos conseguirem dar esse apoio aí nas administrações dos irmãos, né? Então, irmãos, o que é o plano de ação?
O plano de ação vai propiciar para o secretário fazer, juntamente com o Ministério, a gestão da CNS na sua região. Então, o secretário, irmãos, como eu falei lá no começo, ele não vai ser só aquele irmão que vai ficar redigindo a ata. Ele vai ser aquele canal de comunicação com o Ministério, seja diácono, ancião ou cooperador que foi levantado. E, em cima disso daí, os irmãos vão estar fazendo a gestão do trabalho da CNS. Por exemplo, foi enviado um plano de ação para as administrações. Aqui, vamos pegar esse primeiro exemplo. O Ministério, ele deve apresentar o irmão secretário. Qual que é a prioridade disso? É muito urgente. O que vai ser feito? Apresentar o irmão responsável para secretariar as reuniões e redigir a ata. Qual que é a justificativa? Por que nós temos que fazer isso daqui? Porque o secretário vai ficar responsável pela movimentação do departamento da CNS. Nós pegamos um exemplo da CNS regional. Quem que é o responsável do Ministério da Regional é o irmão Rubens. Mas lá em Itaporã vai ser o irmão Zé Ancião. Lá em Carapó vai ser o irmão Arnaldinho. Lá em Amambai vai ser o irmão Jacques. Então, cada região vai ter o seu responsável. Qual que é a área? A área do Ministério. O início, 31/3, é hoje. Qual que é o prazo? O prazo é 30 dias. O fim planejado é 30/4 e não pode passar desse fim real. Ou seja, 30/4, mas o prazo final é em 6 de maio. Por que 6 de maio? Vai ser quando vai anteceder nossas reuniões bimestrais, tá, irmãos? Então, só para exemplificar, Jean, para ajudar o irmão Jean na apresentação, o fim real, irmãos, não é que é o fim dos irmãos secretários, tá? Para passar para os irmãos um posicionamento assim mais para deixar para os irmãos. O fim real é o que os irmãos secretários têm que apresentar, né, irmão, né, Jean? Exato, Moília, bem explicado, Moília. Esse fim planejado, nós vamos trabalhar com os nossos irmãos do Ministério essa data, 30/4. Essa data, 6 ou 5, é quando já tiver uma ata, tiver tudo bonitinho e já tiver na mão do irmão Tarsis, que é o nosso secretário da regional. Então, os irmãos vão levar essas demandas para o Ministério. O Ministério vai, apresentar o meu irmão secretário. Beleza, quando apresentar o irmão secretário, ele vai estar aqui, né, irmão William? Aqui, por exemplo, a data da conclusão, por exemplo, 30/4/2020. E aqui nós vamos colocar status. Foi realizado ou não realizado? Em 30/4 foi realizado, ficou verdinho. O que isso aqui vai dar? Ele vai vir aqui no dashboard. Os irmãos estão conseguindo acompanhar essa tela aqui, irmãos? Então, nessa tela, tem aqui o plano de ação. Os 38 planos de ação, das 38 ações que tinha, já foi concluído uma aqui em março. Então, como os irmãos podem ver, já ficou verdinho aqui. Então, conforme nós formos preenchendo aqui, formos dando realizado, não realizado, ele vai estar vindo aqui para esse dashboard, que vai estar falando assim, ações concluídas, quais ações que não foram concluídas, ele vai estar dando essa identificação aqui. Então, o que os irmãos secretários precisam se concentrar? Esse material aqui, irmãos, é para que todas as administrações andem no mesmo ritmo. Não adianta nada, por exemplo, Itaporã, a administração onde eu pertenço com o nosso irmão Vitor. O irmão Vitor, ele é o secretário da administração de Itaporã do CNS. Ele que está secretariando as reuniões do CNS lá em Itaporã. Não adianta nada o irmão Vitor estar com essas 38 ações feitas. Aí eu vou pegar um exemplo de Dourados. E os irmãos de Dourados só estão com 5 ações feitas. Quando nós tiver nossa reunião bimestral, vai estar dissonante isso daí. Não vai estar dando... nós não vamos estar falando a mesma língua. Eu vou ter que reduzir meu tempo para poder falar mais do foco de Dourados. O objetivo disso é que nós chegarmos à nossa reunião bimestral, que vai acontecer a cada 2 meses, né? Como o nome fala, bimestral é feita por bimestre. Nós chegarmos lá, nós tiver com o nosso plano de ação praticamente concluído na totalidade. E aqueles detalhezinhos que faltar é coisas ajustáveis, entendeu, irmãos? Então, qual que é a função do Ministério? Apresentar o irmão responsável para secretariar as reuniões, apresentar os casais apoiadores do CCLIMP, apresentar o irmão responsável do Meia Luz, com 4 apoiadores por igreja, apresentar o irmão da pintura programada, definição de data das reuniões, qual que vai ser a data que vai ter reunião da CNS, do departamento, da administração local,
e apresentar os assuntos do departamento da CNS na reunião ministerial. Ou seja, o irmão do ministério que vai participar conosco na nossa reunião do departamento, ele vai fazer todos esses planos de ações e o que for tratado e passado na reunião da CNS vai ser levado com uma aprovação naquela reunião mensal que nós temos, né, irmãos? Tem igrejas que é feito na segunda-feira, outras no domingo. Cada região tem a sua particularidade de datas. Então, essa é a função do ministério, né? O irmão William, pode falar, irmão Jean. O irmão poderia abrir o microfone dos irmãos? Porque às vezes quando eu falo sozinho assim, eu não sei se está todo mundo entendendo, eu estou falando muito rápido, só para me ter um feedback deles, por favor. Irmãos, podem falar aí, tá? Os irmãos que ouviram a explicação, irmãos, eu fui muito rápido, os irmãos conseguiram compreender o que eu quis passar para os irmãos? Muito tranquilo, entendi bem. Tem algum irmão com alguma dúvida, alguma colocação? Irmão Jean. Pois não, irmãos. Está escutando bem? Tem a parte tranquilo. Tranquilo. Posso prosseguir, irmãos? Os irmãos estão de acordo? Posso prosseguir para outra parte? Pode sim. Pode prosseguir. Sim, irmão. Maravilha. Irmãos, então, vou prosseguindo. Qualquer coisa, os irmãos pegam, tira do mudo aí, que às vezes a gente fala meio acelerado e não sabe se os irmãos estão conseguindo compreender. Às vezes eu entendo, mas os irmãos estão com dificuldade. Pode falar, irmão William. Abre para nós lá a planilha de plano de ação. Vim fazer uma explanaçãozinha rapidinha para os irmãos. Na parte de cadastro. Irmãos, esses planos que estão ali vão ir para os irmãos preenchidos já, os planos. O que vai ser importante para os irmãos fazerem, se você puder ir na área de cadastro ali, Jean. Então, vamos lá. A área de cadastro. Se vocês verem aí, irmão, eu e o irmão Jean, nós preenchemos isso aí. Ele está como... Então, nós estamos lá. Esse nome, área e telefone, e-mail, esse vai ser um ponto importante dos irmãos secretários, que a maioria já tem essas informações aí. Mas o mais importante, irmãos, é aquele que não tem, é os irmãos seguirem com o plano em cima do ministério para que nós possamos conseguir avançar. Vocês vão cobrar o ministério? Não. Os irmãos vão apoiar o ministério porque os planos já estão ali designados. Tá? Então, se o irmão olhar ali, ó, tem os departamentos, né, irmão Jean? Se o irmão quiser clicar ali. Então, os irmãos vão criar os departamentos, né? Primeiro. Então, já está preenchido ali, tá, irmãos? Passar, né, irmãos? Irmãos já está preenchido ali. Então, os irmãos vão mais cadastrar os irmãos que já estão... Vou pedir para os irmãos fecharem os microfones de novo, fazendo um grande favor. Então, nós vamos cadastrar os irmãos. Posso falar de volta, né? Então, os irmãos vão cadastrar os irmãos aqui e as suas respectivas áreas, tá? Ele puxa automático, Jean, mostra aí para eles ali. Uma vez cadastrado, então, se você colocar ali, por exemplo, o irmão Rubens, no caso ali, no cadastro mesmo, Jean, no cadastro F. Então, por exemplo, o irmão Tarsis ali, vamos pegar o irmão Tarsis, no caso. Ele está como secretário, né? Você pode selecionar a área que ele vai ter a área cadastrada certinha, né, Manjã? É isso, né? Isso mesmo, William. Então, ali tem o ícone, ó. Os irmãos podem selecionar e colocar qual o ícone que é o departamento, o respectivo departamento, a área que o irmão apresentado vai estar, né? Quer dar prosseguimento, já? Maravilha, irmão. Vamos lá, vamos prosseguir.
Irmãos, dando sequência no que o irmão William falou, os irmãos vão estar recebendo todo esse plano de ação. E o que os irmãos vão estar fazendo na gestão? Qual o prazo que os irmãos vão ter e com quem que é o responsável daquele setor, para os irmãos saberem quem que os irmãos vão estar falando. Lembrando que às vezes o ministério não participou de uma reunião bimestral, às vezes ele não vai estar tão a par, mas o irmão vai estar encaminhando, orientando ele e passando o que já foi discutido lá de janeiro, né, irmão? Esse plano de ação já começou lá em janeiro. Tem várias administrações que já prosseguiram, por exemplo, Itaporã, nós já estamos foi passado nas reuniões, já estamos praticamente com 90% desse plano de ação do Ministério concluído, e os irmãos vão estar dando sequência nessa parte, né, irmãos? Então, o Ministério, como eu estava passando aqui para os irmãos, ele vai definir a data da reunião mensal, ele vai apresentar os assuntos na reunião ministerial, porque aquela mensal que acaba acontecendo, e a criação do e-mail corporativo. Esse e-mail corporativo, irmãos, é o que vai dar acesso nas reuniões do BRAS, e esse e-mail corporativo vai ser que também nós vamos estar fazendo as nossas futuras reuniões através do Microsoft Teams, ou se Deus preparar, continuar com o Zoom, né? Não sei como vai estar a funcionalidade do Teams, né? Mas o e-mail corporativo é para os irmãos mandar uma ata, para o irmão tratar algum assunto com algum fornecedor, para o irmão participar das reuniões do BRAS. Esse e-mail corporativo da CCB nós vamos precisar. Então, tudo isso é a função do Ministério, tá, irmãos? E qual que é a função do secretário? Nesse plano de ação, o irmão secretário, ele vai secretariar as reuniões, né? Preencher a ata, ler o plano de ação de todos os projetos de trabalho da CNS. Ele vai distribuir o material de apoio. O irmão Tarso da regional vai mandar esse apoio, material de apoio para o irmão secretário local. O irmão secretário local vai fazer chegar na mão de cada responsável de cada área. Ele vai mandar o material do Meia Luz para o secretário vai mandar o material do Meia Luz para o irmão do Meia Luz da administração dele, né? Então, assim, CCLIMP, cada projeto, compras, cada projeto, o irmão secretário vai ser aquele intermediador ali, né? Ele vai encaminhar a ata para o irmão Tarsis. Ao término da reunião, como o irmão Tarsis orientou, vai ser feita uma ata, vai ser feita uma impressão, coletar as assinaturas dos irmãos e vai ser encaminhado essa ata para o irmão Tarsis. O porquê que tem que fazer toda essa burocracia, irmãos? Para os irmãos entenderem. E essa ata é um documento que foi firmado, né, irmãos? Embora trabalhemos para a obra de Deus, está tudo documentado. Essa documentação é para o BRAS ter um acesso de como que está a adesão das administrações nos convênios e nos projetos da CNS. Porque os projetos já geram economia. Isso não é novidade, entendeu? Então, o BRAS quer entender por que tem algumas administrações que estão avançadas e outras estão recuadas no projeto. Então, a ata é uma ferramenta de mostrar que está tendo vida da CNS na administração local. Então, essa ata precisa chegar na mão do Bom Tarsis para que nós, da regional, consigamos dar o apoio necessário que a administração precisar, tá? Então, o secretário também, irmão, vai ficar responsável de criar os grupos. Um dos grupos que pertence a todos os irmãos é o grupo da CNS, do departamento da CNS de Itaporã, departamento CCLIMP Itaporã, Meia Luz Itaporã, pintura programada Itaporã. Então, cada projeto, ele vai ter as pessoas respectivas que vai fazer parte. Quem faz parte de pintura é pintor, os irmãos pintores da região. Quem faz parte do Meia Luz são os apoiadores do Meia Luz. Quem faz parte do CCLIMP são as irmãs da limpeza. E no grupo do departamento vão ficar os responsáveis, né? Os irmãos envolvidos diretamente com os responsáveis, o responsável do Meia Luz e tal. Porque ali no grupo do departamento da CNS vai ser discutido a parte mais estratégica da região. Uma reunião, uma dificuldade, um problema que teve de algum relacionamento que precisa ser resolvido, algum irmão que não concordou com a parte da limpeza, que a irmã ficou brava porque ela não sabe limpar e tal. Então, isso daí vai ser discutido, às vezes, nesses grupos, vai ser marcado as reuniões presenciais, quando tiver necessidade. Então, o irmão secretário também vai estar fazendo essas criações dos grupos de WhatsApp, tá, irmãos? Outra coisa muito importante, quando os irmãos criar o grupo, já coloca o irmão responsável da pintura programada de administrador, para ele já começar a incluir os irmãos que vai fazer parte da pintura. Do CCLIMP é a mesma coisa. Quem que é o responsável? Já joga esse irmão para administrador. Aí esse irmão já vai começar
a incluir o pessoal nos grupos para tratar desses assuntos, tá, irmãos? Outra função do secretário é adicionar os irmãos locais de cada projeto, né? Eu coloquei como a função do secretário, mas ele pode ter esse apoio do responsável do projeto, para não ficar tudo nas costas do secretário. Ele vai estar cobrando, né? E cada atividade dessa, cada ação dessa, tem uma priorização. Esse aqui que é muito bacana. Pouco urgente, urgente, muito urgente. Então, o que for muito urgente tem que ser feito primeiro. Depois que fez muito urgente, faz o urgente. Depois do urgente, faz o pouco urgente. Mas todos, irmãos, mesmo sendo pouco urgente, ele deve ser feito, tá, irmãos? Todos merecem ser feitos, porque senão vai atrasar o andamento da CNS. Qual é a outra função do... Pois não, irmão. Uma dúvida aqui. Nesses grupos, na criação do grupo, ele vai ser um para cada departamento do CNS, né? Isso, desses grupos vai participar só os responsáveis ou vai ter alguém do ministerial junto? Alguém do... Muito importante a pergunta do irmão. Perdão, não estou vendo quem foi o irmão que perguntou. Everton. Que não dá para ver. Irmão Everton. A gente orienta, irmão Everton, que envolve o ministério em tudo, tá? Às vezes o irmão fica chateado, tem 300 grupos lá e tal, né? Mas quando o ministério está presente, irmão, até às vezes, pro bom andamento do grupo, evita de ficar perdendo foco o grupo, mandando coisa que não tem nada a ver com o trabalho, né? E o ministério fica a par do que está acontecendo também na região, né, irmão? Então, por exemplo, o grupo de limpeza lá envolve o ministério responsável por aquela parte junto, né, irmãos? Certo. Conversa com os irmãos, vamos estar adicionando o irmão, porque às vezes vai tratar algum assunto, vai precisar de um apoio do irmão, tá? E envolve esses irmãos para estar participando juntos, tá bom, irmão Everton? Isso é saudável para o grupo. Então eu coloquei aqui no plano de ação só colocar os irmãos do trabalho, né, mas o ministério também. Irmão, e outra coisa, esses e-mails, isso é uma pergunta do tópico anterior. A criação de e-mail, quem pode criar e-mail? Quem vai ter e-mail? Todos os responsáveis por programa ou só compras e o secretário? Irmão, nesse momento, o e-mail é assim, uma preparação de Deus que a Microsoft doou o domínio da congregação. A congregação não paga para usar os e-mails da Microsoft. Então, quem vai ter mais utilidade é secretário e compras. As outras áreas vai ficar com o e-mail obsoleto ali, entendeu, irmão? Que não tem tanta... os irmãos não utilizam tanto e-mail. O irmão do CC Link... A informação está no como vai ser feito, Jean, ali no 2H. Lembra que aqui, irmãos, tá o 5W é sempre... Os irmãos vão preencher 2, 3 coisas nessa planilha. Por quem... Tá? Volta só no 5W ali para nós, por favor, Jean, rapidinho. Os irmãos vão preencher por quem... Seleciona o nome do irmão Tarsis ali, só para a gente poder ver, irmão. Vamos supor que o secretário não seja o irmão Tarsi. Seleciona ali o irmão João Paulo, se fosse ali no caso do irmão João Paulo, né? Se esse caso fosse do irmão João Paulo, que está cadastrado, por isso que é importante, irmãos, o cadastro que os irmãos fizerem lá, da pessoa responsável, vai ajudar os irmãos a operacionalizar, olhar aqui e falar, a atividade é urgente e a pessoa é o irmão João Paulo, tá? Então já vai trocar a área do irmão. Então os irmãos vão preencher por quem, o início da atividade, o prazo da atividade, que está ali, prazo em dias, e o fim real, que é a nossa reunião bimestral que os irmãos têm que entregar lá, isso já entregar para os irmãos Tarsi, tá? O 2H, irmãos, pode clicar lá, irmão Jean. O 2H, lembra que eu falei para os irmãos lá que é o How-Mote e How? O How e How-Mote. O How é como será feito, de que forma será feito e quanto custa. How-Mote é quanto custa. Como será feito? Então tem uma atividade aqui, por exemplo, lá. Quer ver? Tem aqui, sobe um pouquinho, irmão Jean, só para nós ter uma visão ali do acho que está no último, irmão Jean, da questão do e-mail. Acho que foi até nós preenchemos hoje à tarde. Essa parte eu lembro, que era da parte do secretário, né? Para criar os e-mails, né? Solicitar ao secretário ficha de solicitação de e-mail para a criação do e-mail corporativo. Então, irmãos, o e-mail corporativo, ele é para o secretário e para o irmão que vai ficar... Então, o que acontece? Foi criado,
essa parte aqui da data máxima para conclusão, irmãos, é a mesma data que vocês vão colocar no fim real, tá? No fim real, não, desculpa, no fim da data que vocês acertaram na reunião, tá? Essa parte de status aqui, se está realizada ou não realizada, ela vai preencher para nós aqui da administração do CNS, da regional, nós vamos averiguar, porque nós vamos compilar de cada administração e nós vamos ter o nosso também, entendeu, irmãos? Então, o resultado do irmãos, aqui no irmão Jean colocou, Itaporã fez, Ivinhema fez e Dourados não fez. Nós vamos estar apresentando todo o resultado no macro. E aí, os resultados... que maravilha! O resultado podia ser melhor se nós tivéssemos, às vezes, tomado um pouquinho de atenção para poder concluir essas tarefas. Então, irmãos, são tarefas, como eu apresentei para os irmãos lá. Tem cada passo aí, para os irmãos verem, os 5W são as 5 perguntas. Como será feito, de que forma será feito, quem irá fazer, né? O 5W é as perguntas. E o 2H é a resposta de como que vai ser feita a situação e que data que é o prazo máximo para conclusão. Para que, dentro do que os irmãos fizerem, tá ali na execução, né, Jean? Para a gente acompanhar, né? Exato, isso mesmo. Como o irmão William explicou, o 2H é como será feito e qual que é o prazo máximo. O que nós vamos estar passando para os irmãos é esse fim real aqui, irmãos. Esse fim real, nós vamos tentar passar isso para os irmãos, porque nós não podemos... Esse é o prazo máximo que a gente vai ter, que vai anteceder a nossa reunião bimestral. E aí, esse planejamento é importante que seja feito com o Ministério, e vocês, com o Ministério, dá um prazo de vocês concluírem essa atividade localmente. Mas esse fim real aqui, para nós garantirmos que todos nós vamos estar andando no mesmo ritmo, né? Para que não esteja lá, por exemplo, Dourados a 100 km por hora e Itaporã está lá 10 km por hora, nós vamos ter que tentar delimitar mais ou menos esse fim real para que todas as administrações estejam mais ou menos nesse mesmo ritmo, tá, irmão? A pergunta que fica, Jean, é até para responder uma pergunta dos irmãos, vamos supor aqui que eu esteja na administração de Dourados mesmo aqui, e lá no Ministério, o Ministério já tem, por exemplo, as reuniões definidas. O irmão vai colocar ali o início 5 dias, para o irmão poder só verbalizar, achar essa ata e verbalizar ela, montar o documentozinho ali para encaminhar por montar. Então, o irmão vai seguir ali esse planejamento, entende o que é muito... E principalmente, irmãos, em contato com o Ministério, apresentar esses 38 planos para que os irmãos consigam entender junto com o Ministério a urgência ali, porque também, irmãos, às vezes a urgência que está ali, muito importante para os irmãos, como o Jean colocou naquele primeiro momento. Não é porque é pouco urgente ou muito urgente que os irmãos vão dar só atender ao muito urgente e vai ficar um pouco urgente para trás. Às vezes, o pouco urgente ele está interligado com o muito urgente ou até mais do que o urgente, entendeu? Porém, tem que ser tomada a devida atenção para que os irmãos consigam, porque tem muitas coisas aí que alguns irmãos já fizeram. Então, é só concluir o plano lá, colocar concluída a data de conclusão e colocar uma data de apresentação, né? Exato. Perfeito, irmão. Irmão William. Pode falar, irmão. Acho que eu entendi diferente ali a pergunta do irmão, que o irmão tinha feito, a anterior. É sobre os e-mails. Nós fomos orientados que os compradores seria um e-mail só, tipo compras Glória Dourados, por exemplo, né, @congregação, né, org.br, certo? Correto, irmão. Essa foi a pergunta do irmão. Outra coisa, o meu e-mail, quem fez foi o irmão Heber, que é nosso secretário de administração, certo? Certo. De todos os secretários que a gente está participando dessa reunião, todos têm um e-mail? Um exemplo, se eu não tivesse, certo? Eu já ia colocar nessa planilha aqui, e aí eu colocaria quem é responsável aqui para fazer esse e-mail, no caso meu. Só um exemplo.
no caso aqui, irmão, o ministério. Vamos pegar aqui, Jean, explica para ele aí, no caso, quem é o responsável, o ministério, né? Ó, o Irmão, ministério. exatamente. Irmão, eu tenho, certo? Eu já tenho, mas todos os irmãos que participam da secretária já tem o e-mail já? Não, o irmão é de Glória de Dourados, né? Isso, aham. O nome do irmão pode falar, irmão, que eu não estou conseguindo visualizar quem você está falando. É o irmão Egildo. Eu já tenho o e-mail, certo? Só os outros irmãos. @congregação, e-mail do irmão? Isso, eu já tenho, aham. Maravilha. Então, irmão Egildo, o irmão é secretário da região do irmão de Glória, né? Isso, CNS, isso, correto. Perfeito, irmão secretário do CNS da região de Glória. Então, nós achamos por bem, nesse momento, irmão Egildo, ter o e-mail, os irmãos de compras e o irmão secretário. Eu não sei como que lá em São Paulo eles vão estar liberando, por exemplo, assim, compras. Normalmente eles atrelam assim, quem que é o responsável daquele e-mail? Quem que é o irmão, ele faz o quê, qual que é a responsabilidade dele, entendeu? Eu não sei se eles liberam um e-mail comunitário, assim, com domínio compras, com domínio administração, Glória de Dourados. Tem que ver como que o Brás autoriza isso daí, entendeu, irmão? A princípio, fica cada comprador com um e-mail, tá, irmão? Até para ter uma documentação, por exemplo, assim, se eu fiz uma negociação, vamos imaginar que o irmão Jean seja um irmão meio rebeldão, tá? O irmão Jean vai lá e faz uma negociação fora da ata. Utilizando o e-mail compras, não vai saber se foi o irmão Jean ou se foi o irmão Tarsis que fez a compra, entendeu? E aí, às vezes lá, então, quando tem um e-mail é igual acesso ao SIGA, né, irmão? Cada um tem o seu acesso, né? Eu acredito que o e-mail vai ser da mesma forma, tá, irmão? Então, ótimo. Passa essa orientação para os irmãos daí, tá, irmão Gildo? Então, é importante, irmão Gildo, que como está aqui, ó, já no plano de ação, os irmãos podem até sentar com o irmão do ministério e comentar com ele, né? O irmão, ó, o ideal é fazer um e-mail para cada comprador responsável, que nós sabemos de onde veio a compra, temos como rastrear, tem como saber quem que é. Não pela desconfiança, nada disso, tá, irmãos? É mais para nós sabermos mesmo. Às vezes o irmão fulano ficou doente, não pôde, estava no e-mail daquele irmão. Opa, não, eu tenho o nosso parceiro vai dizer, não, recebi o e-mail não do compras, recebi o e-mail do irmão fulano de tal, entendeu? É a confiabilidade, né, irmão? A confiabilidade isso, até por uma questão da gente, às vezes, até cobrar um pedido de um parceiro, irmão, do patrocinador, que realmente ele entregou a mercadoria e tal, não, foi enviado pelo irmão tal, no dia tal, deu a compra, entendeu? Tem toda essa questão aí, irmão. Não, da minha parte, entendi, ficou bem claro, irmão. Maravilha, então, irmãos. Vamos seguir, então, para nós conseguirmos. E-mail, Jean, só para rapidinho, só para pincelar, é que o e-mail, assim, é importante que a gente sempre esteja acessando ele, né? Então, os irmãos secretários sempre passam essa orientação, para os próprios irmãos secretários também, que vão criar o e-mail, é sempre acessar esse e-mail da congregação, porque senão eles excluem o e-mail. Se o e-mail fica um tempo sem ser utilizado, os irmãos vão excluir o e-mail. Aí o irmão pode perder o e-mail, ter que fazer novamente, se não conseguir recuperar, tá bom? Irmão Jean, tem uma pergunta. Pode falar, irmão. Igual eu fui apresentado agora para a secretária, eu tenho que pedir uma liberação para os irmãos para criar esse e-mail para mim? Ou é o mesmo que... Ou é o mesmo e-mail que usa no SIGA que foi adicionado? Não, irmão. Aquele acesso que o irmão tem do SIGA é um acesso e o e-mail é um outro acesso. Então, o irmão o irmão Tarsis vai mandar para o irmão um requerimento de e-mail, o irmão vai preencher esse requerimento de e-mail, o irmão Zé vai assinar, o irmão vai retornar para o irmão Tarsis digitalizado, o irmão Tarsis vai mandar para o braço. Ou vai orientar o irmão como que faz essa parte, tá? Então tá o caminho o irmão Tarsis manda o material, aí o irmão... Irmãos, eu aconselho os irmãos, desculpa cortar, Jean, eu aconselho os irmãos, tá ali, ó, o plano de ação solicitar ao Ministério, né? No caso, o Ministério tem que solicitar ali o e-mail, né? Eu não estou conseguindo ver, Jean, só um pouquinho, só para a gente saber ali certinho. Okay. Só para a gente olhar ali, para a gente poder ver. Eu aconselho os irmãos, já que quem não tem e-mail, irmão, já que vai solicitar o e-mail, já solicita também, já faz o arquivo, pega o arquivo com o Tarsis e já faz o arquivo dos outros irmãos também,
que o irmão já vai numa mansão e já fala para o irmão, irmão, e-mail corporativo da CCB para cada responsável do secretariado. O compras do secretariado está aqui, ó. Então, para vocês verem como que o plano, irmãos, e aí o irmão Jean aí, assim, teve uma luz muito grande nós colocarmos isso nisso aí, ó. Olha que coisa importante. Tá ali, ó, Ministério, criação de e-mail corporativo da CCB. Esse é o plano de ação do irmãos. O que será feito? E-mail corporativo da CCB para cada responsável do compras e secretariado. Por quê, irmãos? E-mail corporativo para que os irmãos possam executar as atividades relacionadas ou relativas do CNS. Então, irmãos, se os irmãos verem, tudo tem um fundamento aí muito importante, coisa assim, muito bonita mesmo. Então, os irmãos podem ver que tudo tem um fundamento. Se os irmãos seguirem o plano certinho, os irmãos vão perceber que uma coisa está atrelada à outra. Um ponto importante que o irmão Tarso colocou aí, eu tive a oportunidade de trabalhar em Cascavel, na administração, os irmãos comentavam isso, que realmente eles fazem um loop down no banco de dados da congregação, por causa de muita informação. Então, os irmãos sempre puderem mandar um e-mail do irmão de vocês mesmos para o e-mail da congregação, com algum arquivo que os irmãos querem mexer, alguma coisa, para estar sempre movimentando esse e-mail, tá? Maravilha, irmão William. Irmãos, acho que com relação à parte do e-mail, se ficar alguma outra dúvida, depois nós temos o prazer aí de sanar essas dúvidas com os irmãos, né? E vamos dar sequência aí para que nossa reunião não se delongue muito e os irmãos consigam absorver o máximo possível, tá? Irmãos, então, a parte do secretariado, eu parei aqui na parte da criação dos grupos, né? Então, adicionar os irmãos locais de cada projeto. O irmão questionou eu sobre a presença do ministério no grupo e eu respondi para o irmão que a questão do ministério é importante porque o ministério ele dá aquele bom senso no grupo, ele ajuda os irmãos a estar tomando alguma melhor decisão, alguma reunião. É muito importante o ministério estar junto ao grupo, entendeu, irmão? Normalmente o grupo da congregação que não tem ministério começa a virar muito vídeo, às vezes outras brincadeiras não tão sadias e acaba perdendo o foco, né? E o irmão secretário, ele volta a falar, irmão, ele vai ser a ponte e vai fazer dos irmãos apoiadores com o ministério. Então, o que for do ministério, o irmão secretário vai estar relembrando o irmão do ministério. O que for de cada projeto, o irmão vai estar passando o material, vai estar cobrando os irmãos naquele amor de Deus, né, irmãos? Para que a coisa venha andar e para que a gente consiga fazer o 2H lá, que é o status realizado ou não realizado, né? Irmãos, eu estou olhando aqui, são 8h40 já. Então, eu tinha pensado deixar os últimos 20 minutinhos para os irmãos fazerem as perguntas. Mas acabou que aconteceu, foi tendo algumas dúvidas no momento da explicação e foi passado para os irmãos. Tem mais outro material aqui da CC Limp, Meia Luz, Compras e CETEL. Os irmãos querem deixar as perguntas para a gente responder no grupo do WhatsApp e eu concluir a apresentação. Os irmãos preferem nós concluir a apresentação agora e deixar as perguntas e numa próxima oportunidade a gente continua a apresentação. Qual que é a preferência dos irmãos aí? Bom, seria, assim, da minha parte, eu acho interessante fazer a apresentação e depois esse material vai estar disponível para todos, né? Vai estar disponível para todos, irmão Gildo. Aí a gente dá mais uma lida, né? Dá mais uma entendida melhor, para assim, a gente está entendendo, mas aí fica as dúvidas por WhatsApp. Eu penso assim, né? Não sei, os irmãos aí. Pode ser. Irmãos, algum outro irmão tem alguma outra sugestão? Eu concordo com o irmão Egildo aí. Eu também concordo com o irmão Egildo. Pode ser, irmão. Vamos finalizar a apresentação e as eventuais perguntas a gente vai respondendo, né, durante a semana, enfim. Isso. Então, maravilha, irmãos. Vamos dando sequência, então, irmãos. E aí, que eu acredito que as outras partes são mais tranquilas. Então, irmãos, da parte do secretariado, a criação dos grupos, adicionar os irmãos dos grupos e fazer essa ponte, ministério e os irmãos responsáveis do projeto.
E aqui, irmãos, é a parte do CC Limp. O CC Limp, cada grupo de trabalho tem um material de apoio, o CC Limp, o Meia Luz, pintura programada, e todo esse grupo todo esse material, o que não chegou, vai chegar na mão dos irmãos, para os irmãos redistribuir isso daí dentro da administração. Então, o CC Limp ele vai ter um material de vistoria também, irmãos. Então, o irmão do CC Limp ele vai fazer? Vai solicitar ao secretário do CNS, da administração, o material para vistoria. Então, montar-se vai mandar o material para o irmão secretário da administração, no caso vocês, e os irmãos vão estar repassando para os irmãos do CC Limp. Qual que é o material de vistoria? Ali é uma ficha técnica que os irmãos vai estar... Vou até abrir ela aqui para os irmãos verem. Checklist. Essa ficha técnica aqui, os irmãos vão estar indo, vai estar fazendo a vistoria no local, para estar sabendo se está usando o produto, se está faltando o produto, se os irmãos estão usando os EPI, se não está usando o EPI, qual que é a dificuldade das irmãs. Então, essa ficha técnica aqui, ó, que os irmãos estão vendo na tela, ela vai chegar, o montar-se vai estar encaminhando para quem não recebeu ainda, e aí os irmãos vão estar preenchendo. Irmãos, produtos químicos utilizados são homologados pelo projeto? Sim, só usa coisa do CC Limp. Ah, mas encontrou que boa lá. O irmão do CC Limp, o apoiador que for lá na igreja, viu que boa, ele vai marcar não. E depois ele vai ter várias respostas de sim e não, né? Após ser respondido isso aqui, vai ter um somatório para ver qual que é o percentual que tem de sim e que tem de não, tá, irmãos? Eu não vou me atentar tanto a isso, porque depois o montar-se vai estar encaminhando e os irmãos do CC Limp vão ser orientados sobre essa parte também. Conforme vinha a demanda do material, irmãos, os irmãos podem estar entrando em contato com a gente. Ah, eu não entendi isso aqui. Podem estar em contato com o irmão Jean, comigo, com o Montarces, com os irmãos, que a gente vai estar dando um apoio para os irmãos, tá? Maravilha. Todo esse apoio, irmãos, ninguém vai estar deixando os irmãos sozinhos nessa luta. E o interessante vai ser assim, nós tentarmos desmembrar ao máximo. Eu como coordenador, mas nós temos o irmão coordenador do CC Limp, né? O Montarces, às vezes, por ele ser secretário, às vezes ele não vai estar tão a par ali da parte do CC Limp, nem, às vezes, o irmão Jean, que é parte geral da coordenação. Mas nós vamos orientar o irmão João Paulo, o irmão da localidade tal está com dificuldade. Então, fazer essas conexões, tá, irmão? Mais importante, irmão, do que nós saber de tudo, é nós saber ter um bom relacionamento com as pessoas que têm o conhecimento. Porque, às vezes, o irmão Jean, o irmão na administração, não vai saber de tudo. Mas o irmão sabendo quem resolve o problema, o irmão conecta essas pessoas. Uma vez o irmão conectando, nós sabemos que todos têm amor de Deus em trabalhar, nós acreditamos que a dúvida vai ser sanada, tá, irmãos? O que a gente não pode fazer é deixar sem resposta, né? Ou deixar sem conectar esses irmãos para estarem recebendo. Então, voltando aqui no Meia Luz, irmãos, no CC Limp. Vai pegar esse material de vistoria, né? Vai ser passado. Incluir todas as irmãs e os irmãos no grupo de limpeza. Então, o grupo do CC Limp, da administração, tem que estar todo mundo que limpa a igreja nesse grupo. A irmã Zefinha, a irmã Bastiano, o irmão Zé, o irmão João, todos os irmãos têm que estar lá nesse grupo da limpeza do CC Limp. Porque lá as irmãs vão ter dúvida, vão perguntar, e os irmãos apoiadores vão estar também e vai estar dando esse apoio, né? Vistoriar as casas de orações, de suas responsabilidades. O projeto, irmão, é que pelo menos a cada 2 meses seja feita uma vistoria, uma fichinha daquela lá. Então, quem vai colher essas fichinhas vai ser os irmãos, né? Secretário. Os irmãos secretários vão estar pegando isso, vai estar encaminhando para o Montarces. O Montarces, por sua vez, vai estar repassando aos responsáveis quando tiver dificuldade. Por exemplo, Itaporã, a região de Montese lá, os irmãos estão com dificuldade na limpeza da igreja, não adaptou o sistema. Então, o irmão da vistoria, o apoiador, vai marcar que teve um problema, vai passar para o nosso irmão secretário, que é o irmão Vitor. O irmão Vitor vai pegar, vai digitalizar, vai encaminhar para o Montarces. Vai ser colocado isso em pauta na nossa reunião da CNS regional mensal. Colocado em pauta, vai se tratar um plano de ação lá. Aí nós vamos ter o nosso plano de ação da regional, que é, vamos dar um apoio para a Montese, a administração de Itaporã. O que nós vamos fazer? Vamos mandar um casal para dar um apoio, vai fazer uma reciclagem. Então, essa interligação é muito importante, tá, irmãos? Dos irmãos junto com os apoiadores e fazendo chegar na mão de cada responsável, tá? O CC Limp também vai fazer um relatório de estoque,
Então, os irmãos vão passar o plano de ação e vão explicar para os irmãos, tem que preencher como é que está o estoque, quantos limpeza pesada que tem, desinfetantes, cada produto, por quê? Esse material aqui vai dar norte para os irmãos de compra. Então, o CCLIP vai fazer um relatório, vai encaminhar também esse relatório para os irmãos responsáveis de compra por Montarces. Nós vamos entender como é que está o estoque lá de Itaporã e nós vamos estar dando um apoio nas compras coordenadas, quando tiver necessidade de compra, né? Então, todo o material que o secretário receber, encaminha para o responsável da administração e encaminha também para o secretário da regional. Isso é importante falar, Jean. Até importante colocar, é que aqui está escrito aqui João Paulo CCLIP, que é o irmão João Paulo aqui da nossa regional, tá, irmãos? Aqui, onde está por quem, vai ser o responsável da administração dos irmãos. Então, não é que os irmãos secretários, às vezes, para não confundir aí, já, às vezes pode ser que algum irmão vai lá, meu Deus, vou ter que fazer tudo isso aqui sozinho, não. O irmão vai ficar responsável por monitorar, vamos ser um monitor dos irmãos responsáveis de cada área aqui. Então, o irmão vai passar, o irmão pode chegar ali, copiar esse plano de ação do irmão João Paulo, daqui de Dourados, e passar, irmão Tarso, passar para o irmão João Paulo, para ele fazer isso aqui, entendeu? Tô dando um exemplo só, tá? Exatamente, irmão. Boa colocação do irmão, né? Às vezes, da forma que eu estava me expressando, dava a entender que o irmão secretário tinha que fazer tudo isso daí. Irmãos, como eu havia falado anteriormente, né? Mais importante do que fazer ou saber de tudo é ter essas conexões. Então, esse plano de ação é uma forma de dividir o peso, tá, irmãos? Então, uma vez que foi feito essa anotação pelo irmão, o irmão vai passar para a responsável. Então, os irmãos sempre vão fazer. Quem vai mandar isso daí é o irmão João Paulo, né? O irmão vai estar acompanhando para ver se chegou na mão do Montar, se está tudo certinho, né? Dos irmãos compradores. Para quê? Uma vez feito isso, para nós sabermos se está faltando produto, não está faltando produto, e para que o sistema não venha a sofrer essa dificuldade, tá, irmãos? Entregar o relatório ao secretário. Quem vai entregar o relatório para o secretário? Nesse caso aqui de Dourados, o irmão João Paulo, mas cada região, por exemplo, Itaporã, o irmão Natanael, que é o responsável, um dos responsáveis do CCLIP. Então, o irmão Natanael vai pegar e vai levantar esse material e vai passar para um secretário, né? Para estar fazendo esse levantamento. Aí tem outra aqui, quantidade de voluntários, algo que é muito importante para o CCLIP também, tá, irmãos? Quantas irmãs que trabalham naquela casa de oração na parte voluntária? O total. A igreja toma 200, toma Santa Ceia, só 2 pessoas que limpam. Está um pouco a pessoa limpando. Então, nós vamos pegar, fazer um planinho de ação próximo mês para o ministério, dar um apoio naquela região lá. Quem que é o responsável? O irmão João Paulo. Uma vez pegar todo esse relatório, o irmão João Paulo fez esse corre, chega na mão do irmão secretário. O irmão secretário vai estar com posse de toda a documentação daquela localidade, tá, irmãos? Então, cada plano de ação vai ter seu responsável, cada localidade tem seu responsável diferente, correto, irmãos? Prosseguindo aqui para o Meia Luz. O Meia Luz, material de apoio, já foi passado para os irmãos, né? Aqueles que não têm o material de apoio vai ser encaminhado. Então, esse material de apoio chegou na mão do secretário, o secretário já pega e já manda esse material de apoio para os irmãos da região. Uma vez encaminhado, precisa fazer a implantação do Meia Luz lá. Essa implantação do Meia Luz, irmãos, vai ser a regional que vai estar orientando o irmão local, né? Então, por exemplo, o irmão Igor vai em Itaporã, vai dar um apoio, vai orientar o irmão, que no caso é secretário Meia Luz, lá, que é o nosso irmão Vitor, né? Então, vai orientar o irmão Vitor. Nós havíamos marcado no mês de abril essa reunião juntamente com os porteiros para fazer do projeto Meia Luz, né? Essa reunião de implantação. Porém, teve o problema do Covid-19, né? O coronavírus, e aí agora eu acredito que vai ter que ser prorrogada essa data, né, irmãos? Eu não sei se Deus vai fazer uma obra até lá, mas acredita-se que se não der para fazer em abril vai ter que ser prorrogada. Mas essa reunião, a regional treina o irmão responsável local, o irmão local passa essa informação aos demais irmãos, tá? Então, é muito urgente marcar essa reunião.
Outra função dos irmãos do meia-luz, colar procedimentos do meia-luz. Chegou o material para o irmão secretário passou para o responsável do meia-luz, e esse responsável do meia-luz vai fazer essa distribuição de como que vai fazer a colagem dessa adesivagem nos quadros de iluminação. Que horas que liga, que horas que desliga, ar-condicionado, ventilador, para estar conseguindo realizar dessa forma. Adicionar os irmãos do meia-luz ao grupo, para que os irmãos venham tirar as dúvidas, caso tenha. Essa é a função também do irmão responsável do meia-luz da localidade, né? Então, os irmãos vão estar cobrando isso daqui. E o relatório mensal do meia-luz do mês. Está aqui o irmão responsável do meia-luz também. O que é isso daqui? Quanto que teve de consumo? Vai ter uma meta de consumo, né, irmãos? Porque o projeto tem que gerar economia de no mínimo 30%. Até 30%. Então, nós vamos começar lá com 10% de economia e tal, então vai estar acompanhando. Uma vez feito todo esse material, feito a economia, tudo, quem vai controlar, irmãos, quem vai ver se o plano de ação está acontecendo ou não, vai ser os irmãos. Os irmãos não vão operacionalizar, os irmãos não vão ir lá no quadro, colar, fazer todo esse trabalho. Os irmãos vão ser como se fossem os gestores, tá, irmãos? Vão ajudar na gestão da CMS na administração. Aí o meia-luz vai fazer a avaliação do circuito elétrico. Tem igreja que liga e desliga tudo em um só interruptor. Então, o irmão do meia-luz vai fazer essa averiguação também. Uma vez não dando certo, vai passar na próxima reunião, o irmão secretário tem que anotar lá que a igreja é de Montese, as luzes lá tem que mexer no circuito, que está desligando e ligando tudo ao mesmo tempo. Então, vai fazer um estudo para mexer no circuito, para ajudar nessa questão da economia, né, irmãos? Irmãos, está acabando aqui, tá? E já vou abrir o espaço para os irmãos, caso tenham alguma dúvida, para a gente responder os irmãos rapidamente. Os irmãos de compras. Levantar as necessidades de compras mensais de cada casa de oração, dar preferência dos convênios da CMS. Tem que ter um estoque mínimo. Lá atrás foi levantado o que tem em estoque, mas tem que ter um mínimo para funcionar lá. Tem que ter pelo menos um balde de desinfetante, quanto desinfetante, limpador geral, quantos rolos, o que tem que ter de mínimo lá para poder funcionar a limpeza. E quando tiver compras de construção, compras de órgão, compras de outro material, pelo menos 3 orçamentos para cada casa de oração. Então, para cada compra, irmãos, perdão. Então, vai comprar um computador, tem que fazer uns 3 orçamentos. Vai comprar um órgão, né? Nós temos como que tocar, é mais interessante que faça orçamentos. Uma cotação de cimento, areia e tal, o Vitor fez uma recentemente. Tem que fazer os orçamentos, tá, irmãos? A pintura programada, irmãos. Como eu expliquei no começo, fazer levantamento das necessidades de pintura. Vai ser mandado material de apoio também para os irmãos estarem fazendo um cadastro de cada igreja, quem pintou, quem deixou de pintar. Acho que eu tenho até um material de apoio para mostrar para os irmãos aqui da pintura. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos fazer o seguinte, vai ser encaminhado depois. Acho que o Montarse já encaminhou, né, Montarse? Mas depois a gente encaminha caso os irmãos não tenham recebido, né? Eu encaminhei nos grupos do departamento, mas eu encaminho novamente. Encaminho no grupo dos secretários. Maravilha. Então, depois de montar qualquer coisa, que caso o meu irmão não tenha, vai ser encaminhado novamente. Então, cada igreja vai ter uma ficha de pintura, tá, irmãos? E depois desse cadastro feito, vai saber quem que pintou a última vez, como é que está o estado da pintura, para ajudar o irmão a fazer essa programação do pintura programada na administração deles. Então, o último é essa ficha pouco urgente. Porém, como eu expliquei para os irmãos, todas elas têm necessidade, tá, irmãos? Uma vez ela sendo pouco urgente, ela faz necessário ser concluída para o próximo plano de ação, ela dá sequência, igual o irmão William explicou, né? Nós reiterando o que ele falou. Mesmo sendo pouco urgente, ela precisa ser feita. Então, depois vai ter uma planilha da administração. Eu vou abrir aqui para os irmãos darem uma olhada. Essa planilha da administração do pintura programada. Ela é uma planilha que os irmãos vão conseguir estar acompanhando toda a administração quanto a prazo de pintura. Pintura programada. Essa daqui, irmãos,
Essa aqui é uma de Dourados, tem 29 casos de orações. Quando foi a pintura realizada? Por exemplo, realizou a pintura na aldeia Bororó, em 2015. Então, a intenção é que faça a próxima pintura daqui 7 anos. Então, vai pintar lá em 2022 novamente. Mas com 3 anos e meio, ela seja feita, tem que fazer uma lavagem das paredes. Então, vamos organizar aqui. Então, se ela pintou em 2015, em 2016, 2, 3 anos e meio. Aqui em 2018, deveria ser feito uma lavagem das paredes. Aí, mais para 2022, aqui um mês antes, ela deveria ser feito uma inspeção. Então, isso aqui é o irmão da pintura programada que vai cuidar, tá, irmãos? Não vou nem me atentar tanto aqui para os irmãos. E aqui depois, em 2022, vai ser feita a próxima pintura. Então, esse material aqui, irmãos, vai estar sendo encaminhado novamente para os irmãos, está lá no grupo, o Montarcio já colocou, para os irmãos estarem dando sequência nessa parte. Voltando aqui, irmãos, e concluindo a parte do CCTEL. Bom, William, o irmão poderia concluir com a parte do CCTEL e depois a gente abre para os irmãos, caso tenha alguma dúvida que a gente consiga responder hoje, pode ser? Pode ser, irmão Jean. O CCTEL, irmãos, nós estamos inclusive foi criado junto com os irmãos, foi criado um formulário para ajudar. Naquele formulário, irmãos, eu vou começar falando do formulário, Jean, porque eu acho que faz sentido. Se você quiser até abrir ele aí, Jean. Nós criamos o formulário, irmãos, para quê? Que naquele formulário tem mais informações do que a gente precisa realmente para o CCTEL. Mas para que nós fizemos isso? Principalmente, nós fizemos isso para ajudar na questão, por exemplo, desde um computador que tem um Windows não verificado, vamos colocar dessa forma, o Windows original. Então, tem coisas ali importantes, irmãos, que depois nós vamos também, aquele relatório, esse formulário, ele vai ajudar a nós a desenvolvermos ainda outras coisas também, né, Jean? Para ajudar os irmãos aí para adquirir o Windows original. Então, vamos lá, os irmãos vão preencher o e-mail, né? E aqui, a administração do irmãos. O irmão Lucas de Naviraí fez certinho, preencheu certinho. Até quero parabenizar ele aí, se ele estiver no grupo aí. Parabenizar aí, se ele estiver na live aí. Para parabenizar ele quanto ao preenchimento, tá, mon Jean? O Lucas já preencheu, irmão, já mandou para nós. Quer compartilhar sua tela, irmão, para ele ver como que é feito o preenchimento e como que o irmão Lucas preencheu lá, o irmão William? Pode ser? Eu vou compartilhar, só um pouquinho. Peraí, deixa eu... Tá. Se você sair aí, eu já vou abrir aqui o compartilhamento. Só um pouquinho, tá, irmãos? Eu vou abrir aqui. Ó, eu vou compartilhar para os irmãos aqui. Até dar uma olhadinha aqui nos formulários. Ó, só para os irmãos entenderem, ó, eu tive aqui resposta, uma do irmão Lucas, ó, até para os irmãos verem como que chega aqui, ó. O irmão Lucas, ele preencheu certinho, tá? Na Viraí, ó. Então, quem responder, o irmão Lucas, né, o e-mail dele, eu posso responder de volta para ele, né? Para estar até importante o secretário lá de Naviraí já conseguir fazer o e-mail para eles lá, né? Um ponto importante. Eu também tenho, tá, irmão Lucas? Estou falando do irmão aqui, mas eu também tenho que fazer o e-mail, tá? Até conversar com o Montarcio para a gente fazer esse e-mail aqui meu também. Então, ó, a administração foi passado na reunião do CCTEL? Foi. Todo esse formulário, irmãos, ele foi desenvolvido, eu e o Jean, nós sentamos aí e desenvolvemos, para que fique mais fácil para nós tomarmos a decisão e para que chegue nos irmãos lá, que a gente vai solicitar para os irmãos lá, por irmão Moisés, que cuida da parte do CCTEL lá no Brás, para ele fazer a devida... esse formulário vai para ele também, tá? Então, em relação à primeira reunião, quem que foi o ancião? Ó, Zenário dos Reis Filho.
bem preenchidinho, ó, bem todo completo o nome do irmão, fica fácil de buscar dentro de um banco de dados, né? Qual a data da aprovação? Ó, dia 7 de fevereiro de 2020. Quantos computadores são utilizados na Secretaria de Administração? Então, são utilizados 4, né? 4 computadores, né? Os computadores possuem o Windows original? São 4 computadores também que possuem o Windows, se sim, né? Na contagem de 1, né? Que possui o Windows original. Quantas vezes é utilizado por semana? Então, ó, são 2 vezes utilizado por semana. A utilização da internet sem fio na secretaria, ó, sim. Então, tem administração que não tem Wi-Fi, tem administração que tem Wi-Fi, né? A utilização semanal do telefone fixo pela Secretaria de Administração, quantas vezes? Então, uma vez só, é muito pouco, né? E aqui, irmãos, aqui se já foi aprovado, já tem toda a documentação, ó, aqui o irmão Lucas colocou certinho a documentação dos irmãos lá, ó. No caso, ele colocou aqui a CNH, até ele foi bastante cuidadoso, ele colocou até nos 2 lugares aqui, né? Então, o RG, o CPF, como a CNH já tem as 2 informações e a ata de posse, né? Para que seja realizado a contratação. Então, o que eu faço? Com esse arquivo aqui, irmãos, eu consigo baixar para os irmãos terem ideia. Ó, vou até mostrar para os irmãos. Eu faço esse cenário aqui e consigo baixar para poder fazer eu consigo baixar todos esses arquivos nesse modelo, encaminho para o irmão Moisés, que é lá no CCTL do Brás, e ele vai dar o devido conhecimento e encaminhamento para que seja feito. Com essas respostas aqui, irmão, por exemplo, os computadores originais, se sim, quantos? Tem 4, só um tem o Windows original. Então, irmãos, é importante que nós vamos conseguir identificar que tem possibilidade de ter 3 computadores aqui que pode ter o Windows original, né? Se o irmão Jean quiser colocar algum apontamento aí, irmão Jean. Certinho, William, pode prosseguir. Então, o CCTEL, irmãos, basicamente, esse formulário já dá meio caminho andado para o CCTEL avançar. Os irmãos só vão ter o trabalho de receber depois a resposta. Eu mesmo vou responder aqui, irmão Lucas, dentro desse formulário mesmo, já vai para o próprio irmão, por e-mail dele, a contratação, que tipo de equipamento que é adequado para a administração dele, tudo certinho, antes da gente passar para a fase de contratação. Importante ter a documentação, aqui a documentação, por quê? Porque aí fica mais fácil, irmãos, para quando os irmãos falam, não, realmente é esse equipamento, é essa quantidade de giga, de dados que vai precisar, nós vamos avaliar, passar para os irmãos a melhor quantidade, os irmãos falar para nós, está tudo certo, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar encaminhamento e já vamos fazer a parte de contratação com o nosso parceiro, que é a Claro, tá bom? Basicamente, eu acho que é isso, irmão Jean. Moília. Pode falar, irmão. Moília. Pode falar. Eu fiz o cadastro, já tem uns 2 para 3 meses. Após a nossa reunião aqui, eu já fiz só que aí eu não tive um feedback. Acho que foi teve outra ficha de... Eu tô olhando aqui que parece ser diferente do que eu fiz lá. A gente não tivemos retorno ainda se deu certo, se não deu. Irmão, eu aconselho o irmão, se não for tomar a boa vontade do irmão, de passar fazer nessa ficha aqui, viu, irmão? Fazer nessa nova ótimo. ficha que eu já tô dando encaminhamento. Esse do irmão Lucas mesmo já foi pro irmão Moisés, tá? Então, o irmão Moisés, eu já direcionei para ele lá. Eu já respondo pro irmão Lucas aqui qual é o melhor aparelho, qual é o telefone. No caso aqui, o irmão Lucas vai precisar de um aparelho e um roteador e telefone, no caso aqui, né, um roteador com telefone. Então, porque tem a utilização aqui, né, de chamada, né? Ó. Então, tem para cada administração, tem administração que vai ter, nós vamos colocar numa casa de oração lá, que já está aprovada. Aí o irmão não usa telefone fixo. Vou dar um exemplo aqui de Maracaju, né, Jean? Maracaju não usa o telefone fixo. Então, irmão, se não usa o telefone fixo, para que a gente vai colocar um fixo lá, né? Não tem necessidade de ter um telefone com roteador. Então, só o roteador já vai ajudar os irmãos lá, né, Jean? Exatamente, irmão, isso aí. Então, esse
esse formulário aqui, irmãos, eu vou reencaminhar de novo para os irmãos dos grupos, mas não sei se os irmãos viram, ele já está nos grupos também. Moíra, nós não estamos recebendo o seu áudio, Moíra. Tá me ouvindo, Jean? Opa, agora sim. Não sei então, se aí, retomando aí, irmãos, esse formulário ele vai ser repassado, ficou bem elaborado para nós tomarmos uma decisão aqui em conjunto. As decisões é sempre em conjunto, né, irmãos? Os irmãos que estão na ponta sabem que, então, nada mais justo que os irmãos preencherem para a gente ter essas informações para estar ajudando os irmãos a contratar o melhor plano da melhor forma possível. Importante passar para os irmãos que no primeiro ano, irmãos, nós vamos pagar o equipamento. Então, a economia não vai, dependendo da administração, pode ser que a economia no primeiro ano não seja tão significativa. Agora, a partir do momento que a gente paga no primeiro ano o equipamento, aí a economia é muito significativa. Até porque, irmãos, para passar uma novidade para os irmãos, houve uma negociação do CNS com novos valores, tá? Então, do CCTEL com novos valores. Então, nós provavelmente teremos mais redução ao longo prazo, tá? A princípio é isso, Mojá. Se o irmão quiser colocar alguma pontuação aí. Mojá? Bom, irmãos, eu gostaria, assim, se caso os irmãos tiverem alguma dúvida, aí acho que uns 5, 10 minutinhos dá para nós tentar explanar alguma situação, mas acho que o ponto mais importante mesmo é os irmãos que não tiver dúvida, buscar essa dúvida através da leitura do plano de ação, que nós vamos estar encaminhando para os irmãos com pelo menos os fins reais aqui, tá? E os outros demais os irmãos vão estar planejando. Então, como é a primeira reunião que nós estamos fazendo com essa proposta, desse plano de ação, do 5W2H, que nada mais é que um plano de ação e execução, tá, irmãos? Se os irmãos ficarem um pouco confusos com as terminologias, é um plano de ação e execução. E se os irmãos ficarem com alguma dúvida, nós dá para os 5 minutinhos aí. E se os irmãos não tiverem nenhuma dúvida, eu vou dar minha conclusão final aqui, vou passar a palavra para os irmãos Moira, Montarce, que está aí nos apoiando nessa parte. E aí nós vamos encerrar a reunião, tá, irmãos? Os irmãos têm alguma dúvida, alguma pergunta que a gente pode estar respondendo? Olha, irmão, eu estou com dificuldade para encontrar as datas das pinturas das igrejas. Faz muito tempo. E aí, eu comecei a preencher já aquele formulário. O irmão Egildo, o irmão faz parte da pintura programada de secretaria também ou não? Então, eu estou assessorando sim. Tanto... O irmão é da área da pintura? Não, eu sou do CNS, mas aí a gente está apoiando também que a dificuldade de falta de pessoas, né? Perfeito. Qual é a orientação que a gente dá para o irmão nessa situação, tá, irmão Egildo? Depois a gente pode até ouvir de alguns irmãos, caso tenha alguma outra sugestão, né? Mas a pergunta do irmão foi a seguinte: não sei qual que é a data de pintura das igrejas para me preencher lá no material. Quando acontecer isso daí, irmão Egildo, o irmão não vai se basear, então, pela data. O que o irmão vai se basear? Pelo estado da pintura, tá? Então, o irmão pede para o irmão profissional da pintura ir lá e qualificar e dar as notas para a pintura, né, irmão? Deixa eu ver se eu abro aqui o material do Pintura Programada. Eu vou compartilhar minha tela com os irmãos estarem vendo. Os irmãos estão vendo a minha tela? Sim. Aqui. Sim. Ok, irmãos, tem esse questionário aqui, ó. Esse questionário vai ser, o Montarce já enviou no grupo lá, tá? Tem o modelinho lá. Então, os irmãos vão falar, comum congregação, central de glória, cooperador, fulano de tal, responsável da manutenção, fulano, telefone, responsável pela pintura, telefone,
metragem da igreja, metragem da calçada. Aí quando chegar nessa pergunta aqui, ó, situação da pintura, nota de 0 a 5. 5 excelente, 0 muito ruim. E aí, o irmão vai preencher tudo isso daqui, tá, irmão? Uma vez preenchido, mas irmão Jean, eu não sei quando que foi a data da última pintura. Aí, por exemplo, o irmão não tem essa resposta aqui. O que o irmão vai fazer? O irmão vai classificar aquela igreja que está mais feia para mais bonita. A mais feia vai ser a primeira a ser pintada. A mais bonita vai ser a última a ser pintada. Certo, irmão? Sim. Já fizemos levantamento já essa parte. Né? Então é isso, né, Mogi? Eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu sim, irmão. Maravilha, então, Mogi. Se tiver algum outro irmão que tiver alguma outra sugestão, tá, irmão? Pode estar passando por nós. Irmão Everton, o irmão tem alguma dúvida, irmão Everton? Não, na verdade não, irmão. Certo. Irmão Dailton, mais alguma coisa, meu Deus, que a gente pode auxiliar o irmão? Tem 2 Adailton, Adailton Pereira e o outro irmão Adailton só. Tranquilo, irmão já. Do jeito. Certinho? Irmão Vitor Rocha, tem alguma dúvida, irmão Vitor? O irmão que vai preencher isso aí vai ser o irmão responsável pela pintura, né? Isso, no nosso caso é o irmão Denilson, tá? O irmão Denilson da pintura programada. Ele vai voltar, Deus pessoando, voltando, acabando o corona, aí ele vai fazer esse corre nas igrejas, né? Então tá bom, então. Só isso mesmo. Tá certo. Irmão Nathaniel, tem alguma dúvida, irmão Nathaniel? Não, irmão, a princípio nenhuma dúvida, mas vamos dar mais uma lida no plano ali. Alguma dúvida que a gente tiver, a gente pergunta no grupo. Tá certo, irmão. O segredo acho que é ler o plano mesmo, tá, irmão? Pra gente estar tentando tirar ali tudo que tiver de dúvida. Às vezes, na nossa cabeça, na hora de redigir o plano, foi tudo certo, mas ficou alguma dúvida, né? Eu esqueci de algum irmão, perguntar se algum irmão ficou com alguma dúvida. Faltou algum irmão? Montarces, o que o irmão tem para acrescentar em Montarces? Irmão, já está tudo excelente. Da minha parte, está tranquilo. Certo, irmão. Montarces assim. Montarces nunca puxou a orelha de nós. Simão vai alcançar um ligeiro, viu, irmão? Deus te ouça. Eita Deus, hein? Bom, William, não tem alguma consideração, William, para passar para nós aí sobre a reunião, meu irmão? Eu pedi pro irmão, tem alguém, irmão, que tá com o áudio do computador ou de alguma coisa ligado muito alto e tá dando eco. Dá uma baixadinha. Aí, eu acho que agora melhorou. Deus abençoe. Irmãos, o que fica de orientação para os irmãos é não ficar, às vezes, com alguma receio de perguntar para nós ali, com medo da ferramenta. Tem algum irmão que está ainda continuando com... Eu vou cortar um pouquinho o som de vocês, aí eu falo, daí os irmãos, se tiver dúvida, me fala, tá? É importante, irmãos, não se preocupar com a ferramenta só vem para somar, vocês ali têm um acompanhamento na realidade, tá? É um acompanhamento para os irmãos conseguirem ter um norte de como vão executar as tarefas. Então, tem tarefas que são dos irmãos secretários, mas tem tarefas que são do CCLIMP, do CCTEL. Eu concordo com os irmãos que em alguns lugares tem a falta dos irmãos, mas essa também é uma ferramenta com possibilidade de os irmãos sentarem com os irmãos do ministério e explanarem também que existe uma forma deles também contribuir no amor de Deus para apresentarem irmãos para lhes ajudar. Então, irmãos, também uma forma dos irmãos conseguirem ter essa facilidade de entender quais são as tarefas, porque se os irmãos forem abraçar tudo sozinho, realmente vai ficar sobrecarregado. E essa, irmão, não é a intenção
não é a intenção do CNS. A intenção do CNS, desde que eu tive aqui vendo, é um pouquinho de cada um para contribuir na obra de Deus, né? Então, se cada um contribuir de certa forma, o Bom Jean contribui de uma forma, eu contribuo de uma, o outro Montarse contribui de uma outra forma, o Nathaniel de outra forma, e cada um vai se ajudando para que no todo o Senhor coloca a sua benção e a sua misericórdia para que a casa de Deus, a casa do Senhor, o Senhor venha abençoar e que o fruto da irmandade, aquele fruto tão suado, às vezes tem irmãos aí que tem o dom de contribuir, às vezes tão pouquinho. E aqui, irmãos, vai uma fala minha, bastante espiritual, porque o Senhor já preparou de trabalhar na Secretaria dos Diáconos, e a gente vê o quanta obra o Senhor faz no meio do povo de Deus em relação ao fruto da Irmandade. E aqui, irmãos, nós estamos aqui se esforçando para fazer que o fruto que os irmãos cooperam sejam bem aproveitados na obra de Deus. A única coisa que eu falo para os irmãos é nós seguir esse plano de ação certinho, com cada um entregando as suas responsabilidades. O Senhor vai ter misericórdia de nós e vai ter misericórdia de cada um que vai trabalhar conosco também. Eu agradeço a Deus por tudo, para os irmãos terem me aguentado aí bastante. Estamos aqui à disposição, irmãos. O que os irmãos precisar, eu coloco à disposição para ajudar os irmãos também. Tá bom? Deus abençoe. Amém, William. Ô, irmãos, que alegria, viu, irmãos? Eu vejo que foi bastante proveitoso essa ferramenta, como o irmão William falou, está vindo para somar bastante. E nós vamos estar aprendendo junto e vamos estar discutindo com os irmãos aí de como colocar ela em prática e dividindo o peso, né, irmão? Se cada um pegar um pedacinho na administração, o CCLIMP, o Ministério, tudo acaba ficando um fardo bem leve e todo mundo chega junto lá no final, todo mundo no mesmo ritmo, e Deus vai fazendo muita obra no nosso meio, irmãos. Irmãos, aqui, para conclusão, irmãos, dessa reunião de hoje, e se vou passar depois a palavra, caso algum irmão queira dar mais alguma consideração, eu fiz aqui algumas anotações para os irmãos, para a gente estar tentando ajudar nas reuniões mensais, tá, irmãos? E nas nossas reuniões da secretaria também, para estar alinhando algumas dúvidas. Foi falado como a pauta anterior à reunião é muito importante, né, irmãos? Então, eu anotei aqui, que não foi passado lá no nosso plano de ação, mas uma pauta anterior, ela é sempre muito importante, que vai ajudar os irmãos a anterior dia da reunião, para que todo mundo consiga ler e tá nessa mesma página, né? E também, a nossa intenção, irmãos, nessa reunião de hoje, é passar esse plano de ação para os irmãos e estar à disposição para um futuro esclarecimento. Então, se marcarmos para os irmãos aproximadamente daqui uns 15 dias, uma reunião novamente, para a gente ver como é que foi esse apoio que os irmãos estão dando, que agora nós estamos trabalhando assim online pelo WhatsApp, né, irmãos? Para nós ver como que está cada administração. Os irmãos acreditam que daqui 15 dias dá para nós nos reunirmos novamente, ou na próxima terça-feira, daqui 15 dias, na segunda terça-feira próxima, ou num sábado? Qual que seria a data que os irmãos sugeririam para nós estarmos avaliando como é que foi essa reunião nossa de hoje e como é que deu essa andada? O que os irmãos sugerem? Para mim, no caso, irmão, na próxima, vamos dizer, daqui 14 dias, no caso, na próxima terça-feira eu acho que seria ideal. Uhum. Algum outro irmão tem alguma outra sugestão de data, irmãos? Da minha parte, ok também. 14. Esse horário, irmãos, fica bom às 19h30. Aqueles irmãos que tiveram dificuldade um pouco com o áudio, dá para chegar às 19 horas para nós tentarmos deixar todo mundo com a mesma qualidade de áudio, né? Os irmãos poderiam, quem teve dificuldade, às 19 horas fica um horário bom. Os irmãos sugerem mais tarde um pouquinho, 19h30 para começar às 20 horas. O que os irmãos orientam, sugerem? Tá ótimo, pode ser. Horário bom, irmão, já. Do jeito. Para mim, às 19h30 tá bom, irmão. Maravilha. Então, 19h30, e aqueles irmãos que tiveram hoje dificuldade com áudio, por ser um equipamento novo, que é normal, né, irmão? Tecnologia nova, às vezes a gente fica com um pouco
alguma dúvida de como instalar corretamente, aí às 19 horas, então, ficaria bom. Assim, pode ser, irmão Tarso, irmão William? Pode ser, sim, irmão irmão Jean. Jean. Excelente. Perfeito, então, irmãos. Aí a nossa próxima reunião, então, seria dia 14 de abril, né? 14/4 às 19h30. Ah, perfeito. Já agendado já também. Aí, irmãos, para nós fazermos uma reunião assim produtiva, seria importante assim, os irmãos vão estar recebendo essa semana o plano de ação, os irmãos dão uma lida, tira as dúvidas dos irmãos, tenta preencher o máximo possível daquele plano de ação, tá? E aí, um pouquinho antes, lá pela segunda-feira ou pelo domingo, se os irmãos dão alguma sugestão, ó, irmão, fiquei com dúvida nessa parte, passar uma pré-pauta para nós, porque daí a gente consegue estar tentando desenhar uma reunião para os irmãos que vai ficar produtiva para os irmãos e todo mundo pode participar. O que os irmãos acham de uns 3 dias antes, 4 dias antes, depois de ler? Ó, irmão, fiquei com dúvida nesse ponto, o irmão pode falar um pouco mais aqui, que daí os irmãos vão estar auxiliando a gente a fazer essa reunião mais produtiva, tá? Pode ser, irmão. Ótimo, ótimo. Irmãos, fiquei muito contente. Estou muito contente. Deus abençoe os irmãos que participaram. Foi a nossa primeira reunião aqui com os secretários. Deus abençoe, a gente vai alinhar com os outros Tira a demais tela, irmãos. Jean. Tira a tela que dá para nós se ver aí por último ainda. Opa, perfeito, irmão William. O William tá craque já nesse aqui, não, William? Deixa eu parar aqui. Isso. Tá todo mundo vendo aí? Apareceu meu bigode aí? Ainda não? Opa, apareceu. Tá certo. Meus irmãos, eu estou muito contente da preparação de Deus estarmos reunidos hoje com vocês. A gente não imaginava que a obra de Deus ia entrar nessa fase tão online igual está hoje, né? Culto online, reunião online, transmissão. Mas eu creio que é preparação de Deus, né, irmãos? Se nós não tivéssemos essa tecnologia ao nosso favor, muitos irmãos aí não estariam alimentando a palavra e às vezes uma reunião igual a essa não seria possível ser feita também, né? Então Deus abençoe os irmãos aí que estarem participando e nas orações lembra de nós aí. Se algum irmão tiver mais alguma consideração, uma obra para contar aí, nós estamos com os microfones abertos e o coração também. Irmão da virtude. Deus abençoe, irmão. Graças a Deus. Eu acho que também eu agradecer a Deus aí por o senhor ter abençoado nós na nossa reunião. Sei que muitos aqui têm os seus compromissos, seus trabalhos, às vezes sua família, né? O Jean, na semana aí passada, aí nós até extrapolamos com as esposas aí, né? Vários encontros. Vocês nós temos aí, mas não é dedicação, toda a honra, toda a glória a Deus, né? E o Senhor tem preparado, o Senhor ter dado muita força para nós, o Senhor orar a Deus todos os dias para o Senhor abrir nossa mente. Às vezes tem alguma coisa ou outra que nós vamos realmente ter dificuldade, mas o Senhor tem dado sabedoria, tem dado força para nós termos essa condição de estar aqui, né? Eu acredito que eu falo por mim, mas só Deus, eu não teria condição de estar aqui. Às vezes, pelo conhecimento, até comentei isso com o Jean, às vezes, pelo conhecimento material, nós temos, às vezes. Mas nada se compara. Os irmãos estão aí na obra de Deus, trabalhando na obra de Deus e sabendo que como é diferente, irmãos. É diferente de uma empresa, é diferente de um trabalho, é diferente de um negócio. E os irmãos têm certeza de uma coisa só. Faça com amor, com carinho, com dedicação, que o Senhor retribui. De certa forma, no pouquinho, faça no pouco, que o muito o Senhor vos porá, né? Diz assim? Então, eu quero deixar para os irmãos aqui, mais uma vez, nós estamos aqui de coração e abraços abertos para ajudar os irmãos do que for. Não se preocupem, tem muito plano ali que é do secretário, mas, de certa forma, o secretário vai atuar como um monitor ali, para estar auxiliando nas atividades do CNS como um todo, né, Gê? Mas eu achei muito bonita a parte que os irmãos já tinham construído. A ferramenta, ela veio ali para ajudar, mas isso tudo já existia, os irmãos já tinham construído com muito amor, com muito carinho,
muita sabedoria, de várias reuniões, né, Jean? Acho que tem muito trabalho de várias pessoas aí, e o senhor tem dado muita luz para os irmãos. Então, os irmãos também trabalhando na luz, o senhor vai colocar nós num patamar diferente, né? Uma coisa assim, coisa bonita, que todos vão ser reconhecidos. Dou graças a Deus aí por todos aí, ore a Deus por mim, para minha família, que o senhor abençoe todos vocês também, tá bom? Amém. 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 Irmãos, Deus abençoe a todos. Algum irmão Everton, irmão Mateus, irmão Egildo, irmão Dailton, Vitor, o irmão sente de passar mais alguma parte para nós aí? O Igor parece que ficou sem ver. Eu vou compartilhar depois, irmãos, nos secretários ali do CNS. Eu vou compartilhar essa live que nós fizemos, tá? Aqui que ficou gravado, tá bom? Deus abençoe. Só Deus isso mesmo. abençoe. Certo. Irmãos, Deus abençoe a todos, irmãos. Fiquem com Deus nas orações, lembra de nós. Amém, irmãos. Abençoe. Amém, irmão. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe com todos. Amém. Deus abençoe os irmãos também. Amém. Amém. Ah,